Muito bem. Vamos lá, vamos ligar aí as nossas câmeras, os nossos microfones. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Oi, Ivone. Oi, Alexandre. Tudo em paz? Boa noite, Marivone. Boa noite, Alê. Boa noite, Passarinho. Prazer imenso estar aqui com vocês e boa noite a todos que estiverem acompanhando o nosso trabalho. Já tem bastante gente lá, já estamos cumprimentando, dando boa noite. Obrigado pela presença aí de vocês. Vamos fazer a nossa prece. Me acompanhem, por favor, para a gente fazer uma prece de abertura. Mestre Jesus, amigos do plano espiritual, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui para um momento gostoso de falarmos de espiritismo, de falarmos da nossa relação com o plano espiritual, da nossa evolução espiritual, que possamos ser bem amparados, que os nossos palestrantes hoje sejam bem inspirados para a gente fazer uma reunião bem gostosa e bem esclarecedora para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado. Bom, pessoal, hoje a gente tem aqui duas figurinhas carimbadas do Semeador, todo mundo conhece, Maria Ivone, Alexandre Runho, dois palestrantes e dois professores da casa, tem uns boa noite prof aí também, depois você vai ver lá, Alexandre. Se a gente for ficar olhando para o Facebook e para nós aqui, a gente se perde. Bom, nosso tema hoje, já falaram boa noite? Querem falar boa noite aí para o pessoal, oficialmente agora? Está falado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Então vamos lá. Esse seja um período bem gostoso aí para nós. Tomara. O nosso tema hoje é o bem e o mal. Então deixa eu começar com nossa conversa comentando, né? A gente tem um mal, assim, a gente enxerga, a gente está exposto ao mal o tempo todo, um mal que acontece no país, um mal que acontece fora do país, um mal que acontece nas nossas vidas. A gente tropeça com o bem também, não é questão de ser negativo, mas a gente vai falar dos dois. Mas eu queria começar com o mal, que ele está aí à nossa volta e a gente sabe que a gente aprende muito nesse contato com o mal, porque a gente costuma comentar, quer aprender paciência? A gente pediu, eu quero aprender paciência, quero aprender perdão, quero aprender o amor, a gente vem para cá e tropeça com o contrário disso, porque é aí que a gente vai aprender, né? Enfrentando as situações e tendo paciência. Ninguém vai dar paciência para a gente. O mal tem um pouco essa função. Então o mal é bom. Não, mas o mal, Jesus também falou, né? É necessário que tenha o escândalo, mas ai daquele por onde o escândalo vier. Quer dizer, Deus aproveita todas as situações. Você tem ali um potencial, vai lá, que as pessoas vão aprender com você. Como é que é isso? Ivone, o que você diria sobre isso, para a gente começar? Passarinho, essa fala de Jesus, de que o mal é necessário, mas ai de quem pelas mãos, né, o mal vier, ela nos dá espaço para tantas reflexões, porque, aparentemente, então, o mal ele pode ser aceito, pode ser praticado, porque se até Jesus disse que ele era necessário, porém, a fala do Cristo, na verdade, veio porque ele conhece a nossa necessidade ainda de aprender pelo erro, pelo engano, que a gente ainda não consegue aprender apenas pelo amor, pelo acerto. Um exemplo clássico disso é a situação de Judas. Sempre me chamou muito a atenção, porque quando começaram a explicar, a ficar claro que o Judas, na verdade, fez um papel que estava previsto no roteiro do Cristo, que ele seria traído, seria entregue, e daí por diante teria aquele desfecho que nós conhecemos. Então, chegou-se há algum tempo falar assim, mas então Judas não teve culpa, ele só cumpriu um papel que qualquer pessoa cumpriria, o que ele fez estava até escrito que ele faria. Quando, na verdade, a gente percebe que o Judas cometeu um engano, sim, ele cedeu, sim, a uma tentação do mal, porque ele estava iludido, ele havia entendido de uma forma errada a questão
do que aconteceria com o Cristo. Ele estava acreditando que o Cristo falava, né, de um reino aqui na Terra, aonde tiraria as pessoas do jugo de César, de Roma, dos maus. Então, Judas achou que estaria ajudando, porém, isso ele fez também seguindo um instinto de ganância, de poder, querendo estar acontecendo, e fez a atitude. Tanto é que ele, logo que percebeu o engano que ele tinha cometido, ele tirou a própria vida, que aí foi um outro engano. Mas o que acontece com a história de Judas? Ele se redimiu, ele pôde fazer novas tentativas, o próprio Cristo esteve com ele, consta que naqueles 3 dias que o Cristo, antes dele aparecer para Maria Madalena e para as mulheres, ele teria ido falar com Judas nas regiões onde ele estava e chamando a atenção para o perdão, para ele se perdoar, se compreender. Então, quando eu penso nisso, é uma grande prova de que o Cristo disse nesse sentido: o mal aconteceria, alguém cometeria o engano de denunciá-lo e entregá-lo para os soldados. Mas Judas poderia não ter cedido a esta tentação, poderia não ter feito esta entrega. É onde o Cristo disse: ai daquele pelas mãos de quem o mal acontecer. Quer dizer, E só concluindo essa coisa do Judas, hoje em dia ainda tem pessoas que brincam de malhar o Judas, e é uma coisa retrógrada e desnecessária, porque ele já se redimiu, já percebeu que errou, está tudo bem, então ele não é mais a representação do mal e do traidor de Cristo, né? é interessante. Diga. Bom, primeiro que a gente não deveria malhar nunca, porque a gente não pode ficar julgando as pessoas, né? Começa por aí. Sim, Mas é com certeza. uma tradição antiga do Brasil e tal. Ainda vai ficar um pouquinho, né? Mas então o que você está dizendo é o seguinte, quer dizer, até na história de Jesus teve um mal necessário que foi aproveitado, mas que isso não ficou impune. Quer dizer, Judas corrigiu esse seu erro por diversas encarnações. A gente tem relatos, enfim, o próprio Humberto de Campos relata que encontrou Judas lá em Jerusalém e conversou com ele. Alexandre, o que você me diz dessa história toda? O que te inspira essa nossa conversa? Eu acho que quando a gente recebe essa informação ou entra em contato com ela através do estudo, né, da leitura, se a gente fizer uma análise superficial, a gente pode chegar ao equívoco de entender que o mal, ou achar, né, que o mal é algo que foi criado ou que foi instituído em algum momento. Porque quando a gente faz essa análise, né, de que o mal é necessário, de que, por exemplo, nessa história de Judas com Jesus, que haveria um traidor que provocaria um mal, enfim. Eu acho que a gente precisa abordar os fatos agora, né, e as situações de um outro prisma, de um outro ângulo. Porque, na verdade, quando se mergulha nos fundamentos, aí nos ensinamentos, a gente percebe que o mal não foi algo criado por Deus, né? Não existem seres que são eternamente voltados ao mal, ou não existem essas forças do mal que são contrárias a do bem perpetuamente. O que existe é o bem, o que existe é o amor. E isso sim faz parte da criação divina. Deus nos cria para amarmos. Nesse processo de desenvolvimento ou aprendizado do amor, como nós chegamos ignorantes, né? Não temos o conhecimento total das coisas, isso quer dizer que nós estamos em aprendizado do amor, aprendendo a movimentar o amor e fazer o bem. Nesse aprendizado, certamente nós erramos. E esses erros provocam o mal. A consequência desses erros é o mal, e seja um mal interferindo no outro ou a nós mesmos.
Então, se a gente passar a enxergar o mal como uma consequência dos equívocos que nós provocamos através dos nossos pensamentos e as nossas ações, na tentativa de fazer o bem, aí fica tudo bem, como a Marivone falou, né? Porque nós vamos entender, por exemplo, no caso de Judas, que ele não chegou aqui, não tinha essa missão de provocar o mal. Claro. Ele se equivoca, né? Ele erra na tentativa de fazer algo que para ele seria bom. E no nosso momento, é natural que tentando amar, tentando fazer o bem, a gente ainda cometa alguns erros. Agora, acontece assim, haverão aqueles que cometem grandes faltas, provocando grandes males, e nós que já temos alguma percepção aí, mas que não podemos nos eximir, porque temos pequenas falhas, pequenos tropeços, e que também terão consequências, né? Os nossos pequenos males. Isso aí. Mas o Livro dos Espíritos lá tem uma definição bacana sobre o que é o bem e o que é o mal, né? Ivone, você lembra da definição? Lá a definição é que moral, né, o bem, é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, que representa todo o ensinamento de Deus para nós. E o mal é tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, se desvie, né, transgrida essas leis que Deus deixou para nos ajudar. E acho legal pensar nisso. As leis de Deus, elas não são regras para a punição futura. Elas são, pelo contrário, orientações de amor, do bem, para nos ajudar a compreender como levar a vida de uma forma, como disse o Alexandre, evitando tantos enganos assim que acabem culminando no mal. E, inclusive, né, no Livro dos Espíritos, eles dizem que a evolução, ela tem que se dar com as experiências na matéria. E a nossa evolução vai passar, então, por essa definição de bem e de mal. Mas nós temos o livre-arbítrio, podemos perceber, uma regrinha boa para a gente perceber se alguma coisa é má, é só nós avaliarmos o que eu quero para mim, o que eu desejo para mim. Esse bem que eu desejo para mim, eu preciso fazer ao outro, porque aí eu estarei fazendo uma coisa reconhecidamente boa para mim e para todos. Então, a grande regrinha de conduta é: a lei de Deus me diz que sim ou que não, que é melhor ou não. E aí eu vou ter pelo livre-arbítrio, né, a escolha de caminhar um pouquinho melhor com o bem ou ainda vacilar caminhando com o mal. O livre-arbítrio, como é que entra o livre-arbítrio nessa história? Porque como é que a gente fala da obsessão, então eu estava obsediado, então eu tive um arraste ao mal, a gente é arrastado ao mal, a gente consegue ser arrastado ao mal, quer dizer, não tive culpa, me levaram a isso? Como é que funciona isso? Quem fala? Alexandre, você quer falar? Tem uma fábula, né, de La Fontaine, que ele fala da raposa e do corvo, né? O corvo, ele está numa árvore com a carne no bico, e aí vem a raposa debaixo da árvore e fala assim para o corvo: nossa, que plumagem bonita, que penas lindas você tem, olha o seu bico, não sei o quê, o seu canto também deve ser lindo. E aí ele fica todo envaidecido e começa a cantar, cai a carne, a raposa pega a carne e olha para ele e fala assim: olha, para todo adulador existe um adulado. E aí o corvo fica super envergonhado, tal, porque ela só fez ele abrir o bico para cair a carne, né? Enfim, quando a gente faz essa relação, né, de bem e mal, e o mal colocado como alguma coisa das trevas e obsessores, para todo corrupto vai ter que existir aquele que está disposto a ser desfavorecido, né, pela corrupção. E a gente, quando faz isso, é numa análise muito sincera. Então, assim, todos nós temos responsabilidade. Existem influências, sim, essas influências, elas acontecem mais do que a gente possa imaginar, mas, em algum momento, esteve-se aberto
a essas influências, né? Então, é como se houvesse uma atração para a influência ou para o mal. Questão de sintonia, né, Ale? Claro, e esse é um pensamento, uma reflexão que a gente precisa fazer, livre de peso, de culpa, né? E não ficar se martirizando com isso. Falar assim, então fui eu que... É simplesmente tomar cuidado, reavaliar todas as nossas ações, o que nos trouxe até aqui, né, hoje, quais foram as condutas que a gente teve e o quanto essas condutas ou esses pensamentos nos aproximaram mais do bem ou mais distantes do bem, estando próximo do mal. Eu acho legal esse pensamento, para concluir aqui, eu acho que esse pensamento, né, do mal como uma consequência do bem mal praticado, né, do bem praticado de uma forma equivocada, é que leva a gente a entender quando Paulo escreve aos Romanos, né, no capítulo 7, que ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu já não quero mais fazer, esse eu faço. Porque ele está deixando claro ali que na tentativa de colocar o bem, ainda cometia erros, né? Ainda cometia enganos. E nós estamos todos aí no mesmo pacote, né? Atraindo e acumulando aí com aqueles que estão na mesma sintonia, na mesma vibração. Ivone, o que você acha disso? Eu acredito que sim. Eu tenho muita crença nessa questão de que nós somos totalmente responsáveis pelas coisas que nos ocorrem, isso no geral, na vida. E nesse assunto que você abordou tão bem, mais ainda, a sintonia define tudo. Então, nós, nesse processo de praticarmos o mal ou de não praticarmos o bem, nós não somos nem vítimas, nem algozes de nós mesmos e nem de ninguém. Nós somos apenas agentes que, numa sintonia equivocada, que é bastante trabalhosa de nós nos distanciarmos, a gente acaba se envolvendo com essas influências, como vocês disseram, e cedendo às tendências que, na verdade, estão conosco. Sempre nós precisamos compreender que um obsessor desencarnado, ou mesmo alguém encarnado, que chega até nós trazendo uma possibilidade de uma coisa que não é muito nobre, só vai ter eco aqui se eu tiver isso no meu coração, porque senão isso bate e fica refratário, né? Bate e vai, nem passa por perto. Agora, quando entra, quando acomoda, quando tem ressonância, quando tem resultado, é porque nós abrimos a porta, nós sintonizamos. Antigamente era o dial, né? Hoje a gente dá um cliquezinho lá e deixa aberto para chegar a essa influência, é isso que eu penso. O livro lá, quando Kardec pergunta para os espíritos, a resposta é bem direta, né? Ele fala assim, olha, arraste existe, irresistível não. Uhum. Sim. Quer dizer, pode nos influenciar, pode ser o quê, mas irresistível não é. Quer dizer, até o último momento... Né, a gente tem a possibilidade de não ceder, quer dizer, né? Judas, como o Alexandre falou, Judas não veio com a missão de trair Jesus. Ele podia até o último minuto não fazer isso. Claro, Jesus sabia, com a espiritualidade dele, com a evolução dele, tinha condições de perceber que isso ia acontecer. Mas até o último momento ele podia falar não, porque ninguém vem com a missão de promover o mal. Alexandre, você ia falar alguma coisa? Ele não vem no papel de traidor, né, a expressão do mal como a missão do mal, também não vem como vítima, né? Falar, coitado, olha o que foi programado para ele. Ele vem como seres humanos normais, livres para escolherem aquilo que querem, né? Essa responsabilidade que a gente precisa chamar para nós, e nessa análise daquilo que a gente faz e do quanto isso pode provocar um mal ao outro e a nós mesmos, a maioria das vezes vai ser para nós mesmos, né? Isso precisa estar muito presente em nós.
a análise criteriosa, transparente. O que não dá mais, né, o que a Marivone está dizendo aí, em outras palavras, é assim, eu não sou mal, né? Não dá mais para a gente ficar nessa de eu não sou mal. Então, tá tudo certo, porque eu não pratico mal, né? Eu sou bonzinho, e vai apagando, ou tentando anular, escondendo em algum cantinho esses pequeninos males que às vezes a gente comete, através do pensamento, de uma má vibração, né? De uma má sintonia, desejar que o outro se prejudique. E aí a gente, quando entra em contato com isso, fala assim, não, isso não é meu, né? Não é meu, foi alguém que inspirou e esconde tudo. Não, é nosso sim, fomos nós que deixamos aberto, fomos nós que deixamos. Não basta, né, Marivone, só não fazer o mal, né? E ficar quietinho, achar que está tudo bem, que já somos bons. Até porque se fôssemos aqui, nós não estaríamos, né? Se já estivéssemos em questão de pureza, né? O que a gente estaria fazendo aqui? Aliás, essa é a pergunta. Quer dizer, basta não fazer o mal, que está tudo certo? Não, de forma alguma. Se a gente for cobrado lá em cima, olha, eu não fiz nenhum mal, é suficiente? Fala, Ivone. De forma alguma, passarinho, não é mesmo. Nós temos a missão de fazer o bem, muito mais importante do que dizer. Tem muitas pessoas que falam assim, nós às vezes, né, quando a gente fala assim, não é só os outros. Ah, mas olha, eu sou muito bom, eu não faço mal para ninguém. Nossa, eu não mato nenhuma mosca, eu sou muito tranquilo, nunca pratiquei o mal. Mas a pergunta é, qual o bem que você praticou? Porque, na verdade, só o não praticar o bem já é o mal. Ele já ensejou que o mal acontecesse, que o mal se instalasse. Como o Alexandre colocou muito bem no começo, o mal não é uma coisa que já está estabelecida e que existe para ser trabalhado juntamente com o bem. Pelo contrário, é a ausência do bem que permite que o mal aconteça. Sempre que nós estivéssemos ocupando as lacunas do mundo, do universo, da nossa vida com o bem, não haveria espaço para que o mal fosse acontecendo à nossa volta. Então, deixar bem claro, não basta não fazer o mal, precisa fazer o bem. Quer dizer, nós seremos cobrados pelo mal que fizemos e pelo bem que não fizemos. Essa foi a resposta dos espíritos, né? Deixa eu só fazer um break aqui, cheio de comentário, como sempre. Puxa, pessoal, muito obrigado pelos comentários. A gente não consegue conversar aqui e responder comentário ao mesmo tempo, a gente tem uma limitação, né? Então, desculpem, a gente não está comentando aí. Quem comenta, quem costuma responder é o Felipe, e o Felipe está dando aula hoje lá na Mocidade. Ele até falou, eu não vou dar aula, eu vou dizer, não, Felipe, vai lá dar sua aula, poxa, se precisa dar aula, vai dar aula. Então, obrigado aí pela participação de vocês, que delícia. Fica registrado isso, as pessoas podem acompanhar, podem ler depois. Acho que a gente, como eu sempre digo, a gente tem aqui o nosso bate-papo e tem outro ali no chat que também vale a pena ler. Legal. Você sabe que tem uma pergunta, eu procurei hoje para achar, mas a gente estuda, a gente lê, a gente dá aula e a gente acaba perdendo as referências, né? Só depois que vai voltar para o assunto a gente acha de novo. Na verdade, até anoto as referências, eu perco também as anotações, mas tem uma hora que os espíritos, que o Kardec pergunta para os espíritos assim, mas olha, então se o mal é importante para a gente aprender, como é que vai acontecer? Se acabar o mal, Deus perde uma tremenda oportunidade de ensinamento aí, né? Como é que vai ser isso? Na hora que acabar o mal, como é que a gente vai aprender? E a resposta é maravilhosa, né? A resposta é simplesmente assim, e não seria ótimo? Seria ótimo, porque não há mais o que aprender mesmo, né? Ou outras coisas, não é mais esse contraste do bem com o mal. Mas a resposta é maravilhosa. Exato. Assim, mas não vai ter, se você acabar o mal, como é que vai? Não seria ótimo? Sabe que pensar nesse contraste também é muito interessante, né? Porque uma pergunta que é muito recorrente e que ela não deixa de fazer um certo sentido é assim, muitas pessoas perguntam, poxa, mas se nós fomos criados para atingir a perfeição, ainda que relativa, por que Deus já não criou tudo perfeito e todo mundo perfeito? E aí eu sugeri uma vez um exercício, falei assim, pô, vamos fechar os olhos e ao abrir os olhos, aqui é um comando,
Esqueçam, né? Vamos esquecer tudo que nós vivemos até hoje. Vamos nos imaginar sendo criados nesse momento e plenos, perfeitos. E aí a gente abre os olhos e fica uma sensação de... E aí? Porque qual é a referência que nós temos? Né? Como nós poderíamos dizer, está tudo bem, mas o que é o bem? Ou o que seria o bem? Não é? Porque não teria essa referência contrária. Então, faz parte até de uma dinâmica que vai de encontro à justiça infinita de Deus, não é? Fazer a sua criação no modelo, marco inicial, modelo ignorante, para que possa, através do aprendizado, aprender com essas diferenças e ter um mérito quando conquistar o objetivo que é almejado, que é a prática do bem plena. E aí sim faz sentido, né? Eu acho que a resposta dos espíritos é fantástica mesmo, né? Não seria ótimo? Mas e aí, né? O que seria, né? Senão que já cansamos um outro nível, né? Porque... Certamente. Vamos entrar no bem um pouquinho, quer dizer, como é que está a nossa Terra em relação ao bem? Existe bem aqui ou não? Existe e não é pouco. Acontece que nós temos um hábito de dar muito valor, muito ênfase, muita notícia para o mal, e nós divulgamos pouco, valorizamos pouco as boas notícias. Quando a gente vê um noticiário legal de alguém que foi lá e fez uma grande coisa, fala-se um pouco, mas daqui a 2 dias esquecemos e continuamos falando das coisas ruins que já faz 20 dias que estão sendo noticiadas. Ainda é da nossa vibe dar essa importância maior ao mal. Parece, até o pessoal fala, o bem não dá ibope, né? O que dá ibope é o mal. Isso reflete, essa brincadeira reflete exatamente o nível evolutivo que estamos aqui no planeta. E quando se fala nisso, Passarinho e Ale, eu acho importante nós trazermos para o nosso universo, porque nós temos também o costume de avaliar essas coisas lá no outro, né? As pessoas ainda fazem muito mal, as pessoas estão assim, sempre essas pessoas, as pessoas. Mas não é essa a reflexão, somos nós. Cada um de nós tem que ter coragem de se olhar, se perceber, notar como que está esse equilíbrio entre o ibope que eu dou para o que é bom ou para o que é mal, mas eu pego o telefone, abro o WhatsApp, se começa alguém com uma notícia, uma fala, olha, estou feliz hoje porque meu filho, a maioria de nós, a gente passa batido, vai para o final, às vezes nem lê o final e já vai para outra mensagem. E a gente lê até o fim alguém que quer contar, eu fui assaltado, foi um golpe que fizeram comigo. Então, nós temos esse costume. Eu tenho muito esse hábito, e eu peço a Deus que me ajude a lembrar sempre de fazer isso, porque eu acho importante puxar para mim. Então, mudar o nosso discurso de que a humanidade está assim, as pessoas são assim, o planeta é assim, o meu país, o presidente, o governador, a fulana, a beltrana, e eu? E eu, Maria Ivone, cidadã do mundo, né, 65 anos, uma vida, coisas para resolver, como que eu estou encaminhando tudo isso? Que ibope que eu estou dando para o que é bom, para o que não é, para o que é legal, para o que é menos legal? Então, sabe, puxar para nós a questão do mal, assim como puxar os méritos do bem. Quando nós fizermos uma coisa legal, não ter a falsa modéstia ou a hipocrisia de não pode falar porque parece que eu estou pedindo aplausos, é autopromoção. Não, é a promoção de coisas boas que aconteceram, que podem ter sido feitas por mim ou por outra pessoa, sabe? Então, a gente tem uma relação mais honesta conosco, mais concreta, menos hipócrita, menos ilusória, entre bem e mal, eu e mundo. Eu vamos puxar para cá, porque a gente vai descobrir coisas fantásticas, que nós praticamos muito bem e que nós ainda praticamos muito o mal. Marivone,
Olha que importante isso, né? Porque quando a gente lê no Livro dos Espíritos as orientações de que as respostas, né, de que existem indivíduos que ainda se comprazem no mal, a gente imagina assassinos, aqueles que provocam guerras, genocídio, enfim, né? Mas nesse ponto que você tocou, uma notícia ruim compartilhada, divulgada, que seja uma piada, mas com conteúdo negativo, né, que provoca alguma coisa. Até que medida isso também não é se comprazer no mal, não é? É dessa hipocrisia que a gente fala e que a gente precisa olhar. O que eu, Alexandre Runho, cidadão do mundo, 35 anos, faço. Tá vendo? Tem que começar pela idade, Alexandre. Não é? Até que ponto as minhas atitudes Olha, se eu também fosse não... 35 anos, muda o shampoo, viu? Tá te fazendo mal. Não tá te fazendo bem esse shampoo. O shampoo tá vencido há 35 anos, né? Mas as minhas pequenas atitudes, o quanto que elas se aproximam desses indivíduos que se comprazem no mal, não é? É isso O mesmo. quanto eu dou ibope para o mal. Porque aí o bicho começa a pegar, né? O buraco é mais embaixo, porque a gente vê que durante o dia tem vários deslizes aí, Nossa, várias. né? E é por aí mesmo. Quer dizer, se a gente... Aquela velha história, né? Cada um faz a sua parte, não vai ser uma grande ação, né, que vai mudar o mundo, que vai reformar tudo. É a Uhum. ação individual de cada um. A gente tem um As impacto... pequenas ações de A todos. gente tem grandes impactos na vida dos outros, né? Dos nossos familiares, dos nossos amigos, de quem está vendo. Você está lá no farol brigando com alguém, o cara viu e falou, se ele briga, eu vou brigar também. Quer dizer, você acabou influenciando uma pessoa a fazer uma coisa errada, como o contrário também, aquela pessoa desceu, ajudou, puxa, esse negócio me fez pensar que eu devo ajudar também os outros. Quer dizer, a gente tem um impacto danado sem a gente saber, né? A gente fala coisas e não sabe o quanto influencia os outros. Pura verdade. Agora, como é que fica, quando fala do livre-arbítrio, né, ele fala assim, então Deus deixa acontecer uma porção de coisa ruim, deixa acontecer o mal. Você vê que a gente nem consegue ir para o bem, né? Eu comecei a puxar a conversa para o bem, a gente não consegue ir. Mas a gente vamos lá. volta. Vamos lá. Última vez falar do mal, vamos falar do bem. Tem uma história no livro do Humberto de Campos, lá, o Boa Nova... Não é do Humberto de Campos, é o Emmanuel no... a evolução, não é evolução a caminho, como é que fala da evolução do planeta? Da luz. A caminho da luz, a caminho da luz. E ele fala o seguinte, quer dizer, Deus permite que as coisas aconteçam até o ponto onde tem alguma utilidade, até o ponto que tem algum aprendizado. A gente fala muito em merecimento, ele merecia, não é uma questão de eu merecia. Ali tem alguma experiência que vai gerar algum aprendizado para alguém. Enquanto existe essa possibilidade... eu costumo falar que nós precisamos mais do que merecemos. Boa. Né? Então, e aí ele conta a história da armada, da Invencível Armada, do Filipe, rei da Espanha, que invadiu tudo, foi um império imenso, e ele resolveu invadir a Inglaterra. E aí, diz lá no livro, tá, gente, que conta essa história. E aí Deus falou assim, não, aí já é demais, não há necessidade de invadir a Inglaterra. Esse livre-arbítrio eu não vou deixar. E aí os navios afundaram, enfim, e a invasão não se concretizou. Então tem isso, quer dizer, por que Deus deixa? Porque Deus deixa enquanto houver uma possibilidade de aprendizado para alguém. A hora que não tem utilidade nenhuma aquele mal, ele corta. Ele realmente, aí os espíritos, né, Deus, né, os espíritos interferem e falam, chega, passou do limite, passou da linha, aqui não precisa ir mais. Mas vamos lá para o bem, né? Como é que a gente, uma vez me fizeram, o semeador me convidou para uma palestra e eu não sabia o que dizer, eu não fui. Isso faz 5, 10 anos. Assim, como é que faz para acabar o mal na Terra? Me arrependo até hoje de não ter feito essa palestra. Como é que faz para acabar com o mal na Terra? E era alguma coisa assim o tema. Né? E aí eu não fiz, falei, não sei, mas eu fiquei tão inconformado que eu fiquei pesquisando. E a conclusão é muito simples. Na hora que a gente mudar o padrão vibratório da Terra, não vai ter mais mal aqui, concorda?
acabar com o mal da Terra é promover o mal dentro de si mesmo, é promover o bem dentro de si mesmo, né? Comece a procurar onde tá o bem aí, o que pode ser feito, desenvolva o amor dentro de si mesmo, o amor próprio, enfim, e deixa isso Quer dizer, aparecer, né? a hora que a gente tiver uma vibração tão positiva na Terra, isso vai acontecer quando essas reformas individuais todas acontecerem, não vai ter mais espaço aqui para entidades negativas. Agora, elas não serão abandonadas, elas terão outros planetas para continuar a sua evolução, a mesma oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, né? Ou a gente vai ficar se a gente acompanhar essa vibração, ou a gente vai também para outro planeta, a hora que virar a regeneração. Agora, se a gente começar a falar de regeneração, vai longe e o tempo, pão, acabou, esgotou-se. Ah, que pena. Estava tão bom. Temos que começar a fazer nosso fechamento. Que conclusões chegamos aqui hoje? O que é essa nossa conversa? Se a gente fosse falar assim, pessoal, o pessoal pode escrever aqui também. Que conclusão nós chegamos aqui hoje? Escreve aí no chat. O que nós vimos hoje? Conclusões. Eu destacaria essa coisa que o mal não está no outro, né? A gente enxerga muito o mal no outro, mas e nós, né? O que mais que a gente poderia... Isso. Eu destaco sempre essa questão das pequenas coisas. Você falou uma coisa importante agora, né? Às vezes não é grande missão, para nós entendermos que cada um de nós tem missões, pequenas missões, e a gente se acostumou a pensar nas grandes entidades e personagens com missões fantásticas, aqueles relatos mirabolantes, verdadeiros, mas sempre muito lá, né? Longe da nossa esfera. Então, para nós aprendermos que cada um de nós tem, sim, a sua missão particular, no mínimo, Deus confiou a cada um de nós que nós dessemos conta de evoluirmos, caminhando quanto mais possível pelo bem, nos afastando do mal. E o que é isso em palavras objetivas? É eu acordar e lembrar que eu sou filha de Deus, que Ele tem um projeto para mim e eu tenho responsabilidade por mim mesma e pelas pessoas que convivem comigo e aquelas com quem eu encontrar no caminho. Então, são os pequenos bens, as pequenas missões, as coisas miudinhas que vão tomando volume e fazendo a diferença no planeta e tudo mais. Para mim, é isso que eu resumo hoje. Você, Alexandre? Eu acho que nós fomos criados com o mesmo propósito. E o propósito é o amor. Nós somos criados para amarmos, né? E então, vamos potencializar tudo isso da forma que nós podemos, da forma que cada um de nós pode. Mas vamos olhar para os pequenos males praticados por nós com muito amor. Também, bacana. E essa é a chave. Né? Vamos olhar com muito amor para o mal que a gente pratica, porque só aí vai ter transformação. Do contrário, continua mal. Não se combate o mal com o mal, só se combate o mal com amor. Esse é o grande ensinamento que o Espiritismo, que os Espíritos nos trazem também. Bom, vamos começar a encerrar, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, muitos comentários, vamos ler todos, vamos responder onde tiver pergunta. Obrigado, Ivone. Obrigado, Alexandre. Um bate-papo. Passarinho, obrigado. Quero agradecer imensamente à diretoria da casa, a você, pelo convite, pela confiança, muita responsabilidade, uma grande alegria também. Ale, muito obrigada pela parceria. Gratidão a tudo e a todos. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo que entrou aí. Vamos fazer uma prece de encerramento. Ivone, vamos acompanhar você numa prece? Vamos sim. Queridos, nós confiamos no poder da prece, nós valorizamos essa conexão com o alto. Então, unidos neste momento, pelo amor ao bem, pelo desejo de vencermos as nossas tendências menos nobres, vamos unindo nossos corações, agradecendo imensamente a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que nos chegam diariamente, mesmo aquelas que são mais árduas, mais trabalhosas,
agradecendo também imensamente a Jesus, o nosso modelo do bem a praticar, pedindo que tenhamos uma semana abençoada, profícua, que possamos cumprir nossas tarefas com alegria, com amor, com galhardia, que cuidemos com muito carinho dos nossos lares e das pessoas que passam pela nossa vida, que tenhamos forças para superar momentos delicados como este, agradecendo a Deus também por todas as ferramentas e possibilidades de comunicação e divulgação do Evangelho de Jesus e da nossa querida e abençoada doutrina espírita. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus e muito, muito obrigada. Muito bem, obrigado de novo, obrigado pessoal que esteve aqui com a gente. Foi um ótimo bate-papo espírita. Vamos ver se Obrigada. nos encontramos no próximo bate-papo. Beijo, Sim. pessoal. Pessoal que esteve conosco, boa noite a Valeu. todos e muito obrigada. Beijão aí, boa semana. Tchau, Valeu, tchau, passarinho. Tchau, tchau. Vídeo encerrado.